Bom dia, nono. Para hoje, né, eu selecionei algumas questões desse capítulo pra gente poder terminar, tá? Porque a gente tá bem atrasado, então assim, eu selecionei algumas pra gente poder fazer, pra gente poder iniciar o outro capítulo, né? E a gente ainda tem o livro do quarto bimestre. Então vamos lá. Na 389, vocês irão fazer as questões 1 e 2, tá? Na 1 ele pergunta assim, ó, se A é igual a zero, como é o gráfico dessa função? Justifique. Porque a gente estudou dois tipos de funções. A função do primeiro grau, né, quando o expoente do x é 1, né? E a função do segundo grau, quando o expoente do x é 2. Só que você tem que analisar aqui que ele falou que o a é zero. Então, se o a é zero, vai acontecer alguma coisa aqui nessa função. Aí, se for do primeiro grau, você vai escrever que é uma reta. Se for do segundo grau, você vai escrever uma parábola. Número 2. Em um jogo de futebol, um jogador chuta uma bola parada que descreve uma parábola até cair novamente no gramado. Então, imagina, gente, ó, a bola, né, a pessoa tá aqui, chutou a bola. O que a bola vai fazer? Ela vai fazer essa trajetória aqui. Ou seja, ela vai formar uma parábola com uma concavidade voltada para baixo, né? Aí ele fala assim, sabendo que a parábola que é descrita pela função y igual a 20x menos x ao quadrado, a altura máxima atingida pela bola. Lembra que a gente estudou x de vértice e y de vértice? Toda vez que pergunta alguma coisa máxima ou mínima de uma função, a gente tem que calcular um desses dois termos aqui, ou x de vértice ou y de vértice. Aí a gente vai analisar. A parábola, eu sei que ela vai ter essa concavidade voltada para baixo, porque a bola ela vai fazer essa curva. E se eu analisar a função, o A aqui é negativo, ó, então é voltada para baixo mesmo. Então ele quer saber a altura máxima da bola é exatamente o topo da parábola, o vértice da parábola. Então a altura máxima aqui, no caso, né, é o valor máximo que ela pode atingir. Então, esse valor máximo, você tem que lembrar o seguinte, que essa parábola, né, ela é construída num plano cartesiano, onde tem o x de vértice, que é aqui, e o y de vértice é essa parte aqui de cima, né? Então, aqui eu tenho que calcular o quê? Já que eu quero a altura máxima, é o valor máximo que ele vai ter em y. Então, é o y de vértice, tá? Aí, só para relembrar, né, a fórmula do y de vértice é menos delta sobre 4A. Então, você vai ter que achar o delta e substituir na fórmula. Depois, vocês irão fazer a 390, questões 4 e 2, tá? Tem a questão 4 aqui em cima e tem a questão 2 aqui embaixo. Na questão 4 tá assim, se f, que é função de R em R, significa que são os reais, tá? Números reais, é uma função definida, ele me deu a função. Então, os valores de x para os quais f assume valores positivos. É aquela parte do estudo do sinal que a gente viu. O que a gente tem que fazer aqui? Para eu saber qual que eu vou marcar. Primeiro eu tenho que achar os zeros dessa função. Porque aí eu vou saber, né? Porque quando ele pergunta os valores de x para que essa função seja positiva, é para quais valores de x o y vai ser positivo. Então a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é achar o zero da função, que é achar x' x duas linhas. Depois que achou, você faz uma retinha x, né? E faz o esboço da parábola. No caso aqui, gente, a parábola ela tem que ser voltada para baixo, tá? Toda vez que é voltada para baixo, a parábola, significa que os números positivos para y é esse meiozinho aqui, ó. Porque a parábola, essa parte aqui, tá pegando a parte acima de x, que é o y positivo. E essa parte aqui de baixo da parábola, no caso, ó, tá pegando os negativos do y, certo? Então, primeiro você vai achar os pontos, né? E depois vai analisar qual é a opção correta. Porque ele quer quais são os valores de x para que essa função seja positiva, ou seja, para que o y seja positivo. Então, já tá meio caminho andado aqui. Ela é uma parábola voltada para baixo. Se é voltada para baixo, é claro que a parte positiva, né? É como se eu tivesse aqui, ó, o y, tá? Só para vocês entenderem. Qualquer valor que esteja entre esses dois números que vocês irão encontrar, qualquer valor que está nesse intervalo aqui, ó,
junto com o y sempre positivo. E já para baixo, né, seria qualquer valor, né, do x, no caso, para o y ser negativo. Seria qualquer valor para cá ou para a esquerda, sempre, ó, com o y negativo. Mas ele não quer essa parte, ele quer essa parte aqui positiva. Aí vocês irão analisar. Na questão 2, ele fala assim: Júlia pratica taekwondo. A seguir, podemos ver 5 etapas de um movimento que ela treinou. Então, tem aqui, a trajetória descrita no ar é uma parábola. Se representássemos o eixo x horizontalmente abaixo de Júlia e o eixo y perpendicular ao eixo x, apontando para cima, poderíamos modelar a trajetória dela pela função. Aí ele me deu a função aqui, tá? Nesse caso, o que seria possível afirmar sobre o coeficiente a dessa função? Justifique sua resposta. Então, olha só, gente. A Júlia pratica taekwondo, né? A trajetória descrita no ar é uma parábola. Então, o que ele quis dizer? O que ela é como se ela estivesse lançando uma bola, né? Essa trajetória no ar, vocês acham que a parábola seria voltada para cima ou voltada para baixo? Aí é isso que ele quer saber. Qual seria o coeficiente dessa função? Porque essa trajetória aqui que está falando que é no ar, será que tem como fazer uma trajetória? A pessoa está aqui, né? Tem como a trajetória ser dessa maneira ou a trajetória seria dessa maneira aqui? Certo? Aí eu vou deixar para vocês pensarem. Se vocês acharem que a trajetória vai ser uma parábola para baixo, o A tem que ser negativo. Se achar que a trajetória vai ser voltada para cima, aí o A seria positivo, né? Aí depois vocês irão fazer a 391, número 3. Fiz questão de passar esses probleminhas, gente, mais complexos, porque essa questão de função, em provas, né, que vocês irão fazer ainda pela frente na vida de vocês, ela vem mais em forma de probleminha, né? Então, esse aqui é um probleminha, né, que a gente precisa entender, tá? O que tá acontecendo. Então, vamos lá. Ele fala assim: um lava-jato tem 50 clientes fixos por semana. E cada lavagem custa R$20. Então, gente, ele tem 50 clientes, tá? Cada lavagem custa R$20. Então, por exemplo, para eu saber o lucro dele, é só fazer o preço vezes o número de clientes. Não é assim, ó? Para eu saber o lucro desse lava-jato, seria o preço, né, vezes os 50 clientes. A princípio seria isso, né? Seria o lucro, né, desse lava-jato. A gente poderia até chamar lucro de X, certo? Tá. Aí depois ele fala assim: sabe-se que a cada R$1 que o dono desse lava-jato aumenta, então olha só, o preço é R$20. A cada R$1 que ele aumenta, então ele pode aumentar R$1, ele pode aumentar 2, ele pode aumentar 3, ele pode aumentar 4. Então ele pode aumentar, né, X reais. Então a cada R$1 que ele, sabe-se que a cada R$1 que o dono dessa lava-jato aumenta no preço, então o preço, gente, é 20, certo? Se ele vai aumentar uma quantidade, isso aqui vai aumentar, então mais, no caso, X, certo? Então, agora o meu preço é esse daqui, ó, porque era 20, então sabendo-se que ele vai, sabe-se que a cada R$1 que o dono dessa lava-jato aumenta no preço da lavagem, ele perde 2 clientes. Então, gente, são 50, só que se ele aumentar X reais, ele perde 2 clientes por cada R$1 ali. Então, por exemplo, R$1 ele vai perder 2 clientes. R$2 ele vai perder 4 clientes. R$3 ele vai perder R$3 ele vai perder, no caso 3 vezes 2, 6 clientes. Ou seja, o número de clientes eu não posso afirmar que são 50. Eu posso afirmar que é 50 menos a quantidade, né, que ele vai perdendo, que é 2 clientes X, porque esse X aqui é o valor do aumento. Então, observa aqui que eu montei uma função, ó. 20 mais X é o preço, né, que é 20 mais o aumento. O preço vezes a quantidade de pessoas. Já que vai ter um aumento,
a quantidade de pessoas vai diminuir. Então, 50 menos dois clientes a cada R$1. Como o X aqui eu chamei o valor do aumento de X, então é 2x. Aí ele fala assim, o valor do aumento que maximiza. Olha só, toda vez que, como eu disse para vocês, toda vez que aparece a palavra máximo, mínimo, aqui ele falou maximiza. A gente vai ter que encontrar, anota aí, X de vértice ou Y de vértice. Então, como ele falou que o valor do aumento que maximiza a arrecadação semanal dessa lava-jato é D. Então, se ele quer o valor do aumento que maximiza, ele quer o aumento máximo. Se ele falou aumento máximo, com certeza essa função é uma função que tem concavidade voltada para cima. E quem que é o aumento? Eu chamei de X. Então, como ele quer o X máximo, ele quer o X de vértice. Então, você vai desenvolver isso aqui, tá? Para poder chegar na função do segundo grau, bem bonitinha, né? Arrumadinha, e vai jogar no X de vértice, certo? Questão 5. Em um jogo de futebol, um jogador chuta uma bola parada, que descreve uma parábola até cair novamente no gramado. Sabendo-se que a parábola é descrita pela função a altura máxima atingida pela bola. Então, ele quer saber a altura máxima atingida, né, no caso, pela bola. Eu tenho aqui a concavidade, né, é voltada para baixo, a altura máxima que seria o Y de vértice. Então, é só calcular o Y de vértice. Agora, se eu não me engano, crianças, essa questão 5... Olha que engraçado, gente. É isso que eu tô falando, gente. Eu acabei de explicar uma questão tão igual a essa, né? Essa questão 5, gente, da 391, eu acabei de perceber que ela é igual à questão 2. Ó, a questão 2 é igual, tá? Aí, assim, se vocês não quiserem fazer, nem precisa, né? Porque vai ser igual ou só marca, tá bom? Então, menos uma questão, né, gente? Aí, depois vocês irão fazer... A gente tá na 391, depois 392, número 6, onde ele fala assim, na número 6... os alunos de uma escola irão fretar um ônibus com 50 lugares para um passeio ao jardim zoológico. Cada aluno deverá pagar R$40, certo? Então, veja bem, cada aluno vai pagar R$40 mais R$2, né, para cada lugar vago. Então, o aluno vai pagar 40 e ele ainda tem que pagar, porque esse ônibus ele não vai estar totalmente cheio. Então, ele tem que pagar R$40 mais R$2 pelo lugar vago. Mas eu sei a quantidade de lugares vagos que vai ter? Não. Mas eu sei que o total são 50 lugares. O número, né, ele vai pagar R$2 para cada lugar vago. Então, ó, para que a quantidade de passageiros, para que quantidade de passageiros essa empresa terá receita máxima? Então, já sei, receita máxima, ou ele quer X de vértice, né, ou Y de vértice. Como aqui, aí o que eu faço? Essa quantidade de passageiros eu chamo de X. E o valor arrecadado por essa empresa, eu chamo, né, de Y. Que é o Y, né, o valor arrecadado dessa empresa está de acordo com a quantidade de passageiros. E como ele quer a quantidade de passageiros que a empresa terá a receita máxima, e se eu chamei a quantidade de passageiros de X, né, eu vou, no caso, ter que calcular X de vértice. Então, ó, voltando. Essa empresa, ela vai receber um valor, então Y. Esse Y está em função, ele depende, né, dos passageiros que estarão, certo? Dentro desse ônibus, né? Então, eu tenho lá X passageiros, né, que eu não sei quantos passageiros tem, certo? E esses X passageiros, para eu saber o valor arrecadado, eu tenho que pegar esse número de pessoas e multiplicar pelo valor que elas irão pagar. Então, essas pessoas, elas irão pagar o quê? R$40
e mais R$ 2, né, por cada lugar vago. Só que o lugar vago eu não sei, mas eu sei que o total são 50 e o X é a quantidade de pessoas que estão dentro do ônibus, então é 50 menos X. Porque o total vago vai ser o número total de lugares menos a quantidade de pessoas que tem. Como eu não sei, então o que vocês vão fazer? Vocês irão desenvolver, vai resolver aqui, né? Depois pega esse x e multiplica por todo mundo aqui dentro, vai cair numa função de segundo grau. E como ele quer a receita máxima, aí você calcula o x de vértice, tá bom? Depois vocês irão fazer a 393, questões 8 e 10. A 8, ele fala assim: Marcelo trabalha no ramo da construção civil e precisa transportar com seu carrinho de mão, cuja capacidade é de 50 litros. Então, veja bem, ele tem um carrinho de mão, a quantidade que ele pode colocar ali, né, de alguma coisa é de 50 litros. E 0,72 metros cúbicos de areia em determinado momento. Então, olha só, já que a capacidade está em litros, aqui, esses 50 litros é a capacidade, né, o que cabe dentro do carrinho. E o que ele tem disponível para ele poder carregar nesse carrinho? 0,72 metros cúbicos de alguma coisa. Por exemplo, pode ser de areia. Só que como aqui está em litro e aqui está em metro cúbico, tem que estar em tudo, tem que estar na mesma unidade. Aí, de repente, vocês não vão lembrar. O metro cúbico, ele tem uma relação com o litro. Por quê? 1 metro cúbico são 1000 litros, tá? Então, esse 0,72 metros cúbicos é só eu multiplicar por 1000. É 1, 2, 3, que vai dar 720 litros. Ou seja, ele tem 720 litros para poder carregar nesse carrinho. Só que o carrinho, ele só comporta 50 litros. Aí ele fala assim, qual a quantidade mínima de viagens que ele deve fazer para completar essa tarefa? Então, olha só, a cada viagem, né, por exemplo, a primeira viagem são 50 litros, certo? A segunda viagem vai ser o quê? 50 litros, vou colocar mais 50, ele já vai ter levado 100 litros. A terceira viagem, né, seria 50, né, vezes 3. Ele já teria levado 150 litros, né? Aqui já teria levado 100, aqui já teria levado 150. É sempre de 50 em 50. Então, quer dizer que não vai ser uma viagem só, não vai ser 2, não vai ser 3. Ele quer saber o mínimo de viagens que ele tem que dar para poder chegar nesses 720 litros. Ah, tia, eu vou fazer tentando assim? Não tem necessidade. A gente pode montar algebricamente uma inequação. Por que uma inequação? Porque o que pode variar aqui, né? É a quantidade de viagens. E é isso que ele está querendo saber. Então, eu chamo de X. Essa quantidade de viagens, eu sempre vou multiplicar por 50. Por exemplo, se eu fizer 2 viagens, eu levei 100. Se eu fizer 3 viagens, eu levei 150. Não é sempre o número de viagens vezes 50 litros. E isso, né, se eu quero saber o mínimo, então isso daqui, essa quantidade de viagens, ela tem que ser maior, né, ou igual a 720 litros. Ah, tia, mas por que maior ou igual? Porque se eu colocar menor, nunca você vai achar um valor e não vai chegar nos 720 litros. Agora, agora quando eu coloco maior ou igual, ou seja, eu tenho que saber quantas viagens eu tenho que fazer para chegar nos 720, ou pode até passar um pouquinho de 720. Aí vocês irão resolver isso aqui, é uma inequação, já está arrumado, né? Aí passa o 50 para cá, divide e vocês irão achar um valor. Aí ele quer o mínimo de viagens que é preciso ser feita para poder carregar, tá? Então pensem aí um pouquinho. Na questão 10, qual o conjunto solução da inequação se ela for considerada em cada conjunto a seguir? Então presta atenção. Qual o conjunto de solução dessa inequação? Toda vez que é uma inequação de segundo grau, a gente tem que fazer aquela parábolazinha, né? E analisar.
Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é calcular os zeros dessa função. Calculou os zeros, eu já sei que aqui vai ser uma concavidade voltada para baixo, certo? Aí você achou os dois números aqui. Aqui, gente, quando é voltada para baixo, significa que aqui é a parte positiva do y e do lado aqui é a parte negativa, certo? Então, o que você vai fazer? Ele quer saber, né, qual o conjunto solução da equação se ela for considerada em cada conjunto a seguir. Então, por exemplo, ó, deu no caso menos 3 e 3, o x' x duas linhas. Então, ó, menos 3 e 3, certo? Então, essa função aqui, quais são, né? Para ela ser do conjunto dos números naturais, que apareçam só números naturais. Eu vou analisar aqui, ó, os positivos, certo? Então, aqui poderia ser um x que fosse maior que menos 3 e menor que 3, que está entre menos 3 e 3. Aí, números naturais que se encaixam nesse intervalo de menos 3 a 3 são quem? 0, 1 e 2. Aí, depois você vai analisar para o z. Aí, o z pode entrar positivo e negativo. Aí, você pode analisar também entre menos 3 e 3. Quais são os números negativos que entrariam aqui? E os reais, gente, são todos os números, né? Então, não precisa nem analisar. É só mesmo colocar essa resposta aqui, tá bom? Então, são questõezinhas mais complexas. Precisa ter bastante atenção, né? Qualquer dúvida é só tirar. Beijos!